Pastor, só um comentário. Eu acho que esse travamento na sua live é o seu fone, viu? Não, agora não travou não. Fui eu que derrubei. Não, mas eu só acho. É made in China, né? Não, né? Tudo é China, amigo. Pera aí, calma aí. Pera aí, ô Luan. Deixa a gente só fechar a questão. Voltando. Então, o sacerdote é aquele que está entre Deus e o povo. Eu pego do povo e entrego para Deus. Então, todos nós somos sacerdotes? Não, mas somos sacerdotes reais, porque descendemos de um rei, de um que está acima. Ó, outra coisa, presta atenção nisso. Para de falar que você é levita. Vocês não são levitas, porque levita é quem cuidava das coisas do templo. Ei, a ordem sacerdotal nossa é maior do que a de Melquisedeque. A nossa ordem sacerdotal é a ordem de Jesus. É uma ordem superior de todos os sacerdotes que já houveram. Então, quem são os levitas? Não tem. Porque era uma tribo. Era tribo de Levi. Acabou. Não, então você descende de quem? De que sacerdócio? De Judá. Então, por que fica falando que o cara é levita? Porque não entendeu a Bíblia. Eu descendo daquele que descende da tribo de Judá. Eu não sou descendente dos levitas. Eu sou descendente de Judá. Da raiz de Davi. Vocês estão entendendo os trem? Porque senão não tem como entender a Bíblia. Aí fica um bando de besta retardado lá da Assembleia de Deus dizendo que é levita. É nome errado. Vocês têm que entender que nós somos de uma casta acima de tudo. Ei. É a estatura do varão perfeito. Vocês estão entendendo o que é isso, não, gente? Quando a Bíblia fala a estatura do varão perfeito, é que você é tão alto que não dá para coçar. A ponto de, escuta, lá nos evangelhos dizem assim, que reis e profetas queriam ouvir e ver o que vocês ouvem e veem. É sem filtro. O negócio aqui não tem filtro, não. Reis e profetas. Eles queriam ver o que você vê e o que você ouve. Não estou entendendo, pastor. Porque o que o profeta profetizou, ele não viu acontecer. Você está vendo o que eles profetizaram. E ele queria estar dizendo assim para você, meu Deus, poderia ser o Daniel aqui profetizando e eu vendo lá. Ei, querido, a gente vive numa condição infinitamente maior do que a deles. Ouve o que eu vou falar para vocês, cabeção. Até o dia de hoje, é como se você tivesse que entender que Paulo, olha de quem eu vou falar, Paulo, ele deve ficar assim, menino do céu, olha como é que esse povo já está revelado. Meu Deus do céu! Eu não vi o final dessa revelação, meu Deus! Porque Atos dos Apóstolos ainda está acontecendo. Então nós temos revelações que Paulo não teve. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da... Eu largaria tudo pelo poder da ressurreição, disse Paulo.
Eu troco tudo que eu tenho pelo poder da ressurreição. Perceba que Paulo teve uma revelação até enquanto ele estava vivo, gente. Mas dali em diante, a revelação continuou se manifestando até o dia de hoje. Então, o que a gente sabe hoje e o que a gente vê hoje é muito superior ao que eles viram e ouviram. Porque para eles era apenas uma profecia ou uma promessa. E para a gente, um cumprimento. Já aconteceu. Você imagina Isaías falando: ai, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o nome dele será maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Agora eu e você dizemos assim: Jesus. Ele estava dizendo algo que 700 anos depois, aí vamos piorar para ele, para Isaías ficar pior agora. Então vou falar assim, depois de 2.720 anos depois do que ele profetizou, eu e você continuamos falando de Jesus. Então, eles não viram e nem ouviram o que eu e você vimos e ouvimos. Tu está entendendo o tamanho disso? Você está entendendo o tamanho disso? Você está entendendo que você está vivendo o melhor tempo que você poderia viver? Você está entendendo? Você percebe que a gente está sempre aquém daquilo que somos? E Deus está sempre dizendo, vocês estão muito na frente. Eu estou me sentindo um bichinho de Jacó. Todo assembleano se sente assim. Eu já falei da oração da Pela assembleano. responsabilidade, pastor. Mas a responsabilidade eu só dou para quem pode. Para quem tem o Espírito dentro. Eles tinham fora, era sobre, não é dentro. Vocês têm o Espírito dentro e ele vos guiará por toda a verdade. Toda a verdade, não é parte. É uma verdade inteira, absoluta. Cara, se vocês parassem 3 segundos para analisar que vocês estão vivendo o cumprimento disso aqui. Peraí. Não, eu tô louco, eu tô doido. Vê uns trem. A Bíblia diz assim, lá em Mateus 7, vai dizer assim, a lei e os profetas, é isso. Isso o quê? O que é a lei e os profetas? Aí Jesus responde, o que é? Fala, Daniel. O que é a lei e os profetas, Daniel? Prenúncio, né? Não, ele estava fazendo assim para ele. Sou eu. Você está entendendo? O que é Jesus, a lei e os profetas? Aí eu acho que eles não entenderam bem. Aí ele falou assim, como eu posso então resumir a lei e os profetas? Como? Ah, não trava não. Pastor, desliga esse fone, acho que é esse fone aí. Não é o fone, não é. Escuta, eu não falo mal de assembleano, não. Não é isso, é porque a Assembleia ela vive toda a origem da Assembleia sempre foi escapista, que o mundo está assim, ia terminar assim, Deus quer que eu fique doente mesmo, isso é de Deus, é a vontade de Deus, não é nada da vontade de Deus, isso são as consequências do que Deus está fazendo. Mas voltando, qual foi a pergunta? A pergunta é, o que são então? O que é a lei e os profetas? Quem tem essa resposta, por favor? O senhor falou que é Jesus. Então, ele é o resumo do Antigo Testamento. Ele está falando da Tanakh. A Tanakh é o Antigo Testamento. O Pentateuco são os 5 primeiros livros e os outros livros. Isso é a Tanakh. Então ele estava dizendo, sou eu. Aí ninguém entendeu nada. Aí ele falou, mas o que é a lei e os profetas? Aí ele, vamos resumir então a lei e os profetas, gente? Você pode me ajudar para a gente resumir, para ficar entendido o que foi dito no Antigo Testamento que vocês não entenderam, porque tem uma maneira simbólica, porque tinha todo aquele desenho cerimonial.
aquela forma de eu me apresentar, todo mundo com aquelas couraças, aquele chapéu, aquelas coisas todas. Vamos simplificar tudo isso. Jesus, a Bíblia diz que ele era simples como a pomba, sagaz como a serpente, e era assim que nós devíamos ser. Ele estava falando, rapaz, tudo que falaram lá no Antigo, tanto não entenderam que meu povo, que é o judeu, não me recebeu. Porque se eles tivessem entendido, eles teriam me recebido. Então vamos simplificar o que foi dito no Antigo Testamento, por favor. Simplifique o Antigo Testamento. Fala para mim, Dandan, me ajuda. Só para eu ficar feliz. Tipifique? Simplifique. Mas simplifica. Jesus, velho. Veio apontar Jesus. Eles não entenderam. Jesus... Eles falaram, não estamos entendendo, é muito difícil, você fala meio complicado, a gente fica pensando. Eu ia pegar o texto aqui. Aqui, ó. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e o profeta, e os profetas. O quê? Fazer o que os homens, o que eu quero para mim, eu faço para os homens? Isto é a lei e os profetas? Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava falando acerca do amor. Aí ele fala, vamos resumir para vocês ficarem mais simplificados ainda. Ame a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois são os maiores mandamentos, estes dois são similares. Não adianta você dizer que ama Mateus 7, 12, exatamente, amiga. Mas você pode ir que vai encontrar outro texto falando da lei dos profetas, também em Mateus. Então ele vai dizer assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas é similar a amar ao próximo como a ti mesmo. Se você diz que me ama, mas a teu irmão que você vê, tu não ama, você é um mentiroso. Ele está dizendo, você nem me vê e diz que me ama, mas o teu irmão que você vê, tu não ama, então tu é mentiroso. Quem está dizendo isso? João nas cartas dele. Na primeira carta dele ele já fala isso. Te chama de mentiroso se você diz que ama a Deus, mas não ama teu irmão. Isso é um esculacho, né? Isso é um esculacho. Então, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo. Qual é o terceiro mandamento? Como a ti mesmo. Então, ele resumiu todo o Antigo Testamento, não só os 10 mandamentos, sabe, Dandan? Porque na cultura judaica são 613 mandamentos. Desde os mandamentos morais até os mandamentos cerimoniais. Então ele falou assim, vamos resumir tudo isso para ficar fácil. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu o Antigo Testamento. Aí ele falou assim, só um pouquinho. Aí ele falou assim, agora para ficar fácil, vocês entenderem, eu sou esse amor encarnado. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu estou dando a minha herança para vocês, não é sacrifício, vocês não trabalharam por ela. De graça. Aí, para ficar mais fácil para vocês entenderem, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu irmão ou ao próximo como a ti mesmo, eu vou morrer naquela cruz no teu lugar. Aí você falou, pronto, endoidou o moço. O moço agora está doido. Então quer dizer que amar ao próximo é morrer pelo próximo. Exatamente isso. Que amor esse. Que amor! Por isso que era um escândalo para os religiosos. É fora da razão. Por que você vai morrer? Eu sou perfeito. Não, mas por que você vai morrer? Porque eu sou perfeito. Não, mas e se você é perfeito, você não tem que morrer. Não, eu tenho que morrer porque eu sou perfeito. Porque Deus não vai aceitar vocês, não. Vocês jamais seriam um sacrifício perfeito. Eu tenho que morrer porque eu sou um sacrifício perfeito.
Abre aí comigo em Hebreus 9. Quem tem Bíblia aí, se não tem, vá buscar uma na China. Hebreus 9. Vocês vão ficar loucos. Hoje é o dia da doideira. Tá solto, solto, solto. Onde eu tô, gente? Pelo amor de Deus. Para, Murilo. Se acalma. Fica calmo. Vai dar tudo certo. Hebreus 9. Acharam? Dá uma olhada no verso primeiro. Os ritos e ofertas de sacrifícios mosaicos. Olha como é que começa a perícope. Para ficar irritante o negócio. Os ritos, ofertas, sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficáveis. Eita! Já ficou ruim, né? Você está entendendo por que eu morri no seu lugar? Porque o amor perfeito, ele lança fora todo medo, primeiro de mim, que sou Jesus. Eu acho que as pessoas elas não entendem às vezes os versos. Olha para mim, Daniel, que eu quero ver você chorar hoje. Quero ver você se todo arrebentado. É Jesus dizendo assim: o amor perfeito, ele lança fora todo medo. Sabe por que eu vou para aquela cruz? Porque eu estou cheio do amor perfeito. Isso é na alma, assim, né? Isso é uma faca que atravessa a gente. Eu vou morrer porque eu sou o amor perfeito. Eu tô cheio dele. Aí o texto diz assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Espera aí, deixa eu parar aqui só um segundo, por favor, por favor. E a gente vai continuar isso. Eu não sabia, eu já tinha separado outro trem para ministrar, mas vai ser isso. É isso Queimando que ele aqui é quer o que a gente faça. espírito, pastor. Mas você acha que eu tenho dúvida? Então, tinha no altar, de que era feito o altar, hein? De que era feito o altar? Verso 4, 9:4, 9:4. Que tinha um incensário de ouro e a arca Não. do concerto. Ao qual pertencia um altar de ouro. Pureza. Não, vamos mais fundo, filho. Por que o altar de ouro? Tem que ir mais fundo. É para mergulhar, gente. Hein? Altar de ouro. Porque o ouro simboliza pureza, é Não, refinado no fogo. quase não, não. Rei, cara, rei, 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 rei. O altar tem que ser de ouro para o rei. Então você pega o ouro. Vocês já estudaram acerca de como tinha que ser? Tinha que ser uma placa única, inteiriça, lá não Sem podia ter emenda, né? quebra, sem emenda. Então ele está falando do altar de ouro, e aí ele diz, e a arca de aliança totalmente coberta de ouro. Você imagina uma arca que é feita de madeira, de acácia, toda retorcida. Era um acidente, né? Foi um chute. Faça a arca toda retorcida. Por quê? Está falando de Jesus moído. Que Está isso? falando de Jesus todo ferido, lacerado, mas não deixou de ser rei. Como é que ele estava na cruz, todo distorcido? Aí lá o incenso. Aí a gente volta para a religião católica. Por que o incensário? O incenso ele purifica, ele Dá cheiro? dá cheiro. É, né?
ele envolve, né, a fumaça. Ele, ele exala o bom perfume, né? Por isso que libera o perfume de Cristo. Percebe que toda a Bíblia só fala de Jesus, gente. A Bíblia inteira só fala de Jesus. Vocês não podem esquecer essas frases. A Bíblia inteira só fala de Jesus. Só que no Antigo Testamento fala de um Jesus que ainda não havia se materializado, que não havia se molecularizado, que ainda não havia substancializado, porque a fé é a substancialização de Jesus. Aí o texto continua. Na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da lei. Aonde estava isso? No Santo dos Santos. O que que tinha lá? O maná. Ué, mas que estranho, o maná estraga. Mas aqui não falou que o maná estava estragado. Porque o pão da vida que desceu do céu, ele não estraga, ele é para sempre. Ele te alimenta. Sabe o Pai Ô, Nosso, o Jesus é... pão... Pera, Então Jesus pera, era o maná. pera. Olha que sabido. Olha, o pão nosso de cada dia. O pão vivo que desceu do céu. Pera. O pão nosso de cada dia, que era o maná, estragava. Mas na nova aliança, o pão nosso de cada dia não estraga, pode ficar guardado, você pode comer a hora que quiser, você se alimenta dele, ele não tem fungo, ele é feito como um pão ázimo, ele não tem aquele fermento que é um fungo para fazer ele crescer, ele já é enorme por si mesmo, ele não se destrói, ele não se consome. Quanto mais você come dele, mais fome você tem. Esse é o maná que estava guardado. Para hoje. Para Ou quando? Para seja, amanhã. tudo que era representado lá no Velho Testamento era Aí, passageiro. tudo! Tudo! Até a glória que foi lá no rosto de Moisés era passageira. Tudo passou. Você entende que o que vale é o Novo Testamento? Escuta, eu não invalido o antigo, Jesus não invalidou o antigo. O salmista diz que ele era muito bom. O Antigo Testamento ele é bom, ele é perfeito, mas ele não aperfeiçoa as pessoas. Ei. A lei não aperfeiçoa as pessoas. A lei mata. Sabe como é que Paulo chama em Gálatas 3 o ministério da lei? O ministério da morte. Mas o ministério do Espírito vivifica. Eita. Então o Antigo Testamento ele só degola. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria aperfeiçoar as pessoas. Por quê? Porque não me alegro na morte de ninguém. Eu quero aperfeiçoar aqueles que são a minha imagem, a minha semelhança. Ei, a morte não glorifica a Deus. Gente, a morte não glorifica a Deus. A doença não glorifica a Deus. A falta de dinheiro não glorifica a Deus. A enfermidade, nada, praga alguma, qualquer tipo de pandemia, nada disso glorifica a Deus. Ainda que Deus use tudo isso a nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não glorifica a Deus a morte. Podemos afirmar, pastor, que o Velho Testamento representa a morte e o Novo a vida? Podemos não. Paulo disse. O Antigo Testamento, o ministério que ele chama da lei, é o ministério da morte. Está escrito desse jeitinho. Mas o ministério do Espírito é o que vivifica. Sabe o que eu estou dizendo? Que a gente vive o melhor tempo.
A gente vive um ministério que vivifica, porque se fizéssemos o que fazemos hoje, estávamos todos mortos. Agora, somos vivificados diariamente, continuamente pelo Espírito. E o texto continua dizendo, não acabou não. O bordão de Arão floresceu. Aí me dá raiva, peraí. Então o bordão estava na árvore, grudado. Mas o bordão, até onde eu sei, é um cajado. Mas floresceu? Hã? Pensa num bordão. O que é um bordão? É um cajado. É uma madeira. Madeira morta. Morta para você, filho ingrato. Não. Filho Lá ingrato, no velho. porque a vida foi levantada nela. Por isso, aquele cajado representava Jesus ressuscitado. Porque mesmo sendo um cajado morto, inepto, não serve para nada, ele floresceu. Percebe? Jesus renascendo, florescendo novamente. Porque lá em Gênesis 3, verso 22, 23 e 24, então disse Deus, coloquei anjos, querubins, ele identifica os anjos, querubins na entrada oriente do jardim do Éden, para que o homem não toque na árvore que floresceu, a árvore da vida. Agora a árvore floresceu de novo. Deus já tinha o plano de levantar a Cristo. Então a árvore, o bordão, floresceu. Ao cheiro das águas brotará. E as tábuas da aliança, filho? Estava lá dentro. Que tábuas da aliança eram essas? É as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés não quebrou, não? É, mas o Velho Testamento representa Eu vou perguntar o de novo. frágil. Moisés quebrou? Moisés quebrou, mas da O parte de que Deus a aliança não foi representava? quebrada. Espera, não estou falando de aliança. Eu estou falando das leis. A aliança, ela existiu. Ô, filho, deixa de doideira. Acorda, 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 que você está dormindo. A aliança aconteceu antes da fundação do mundo, quando você nem existia. É porque vocês não conseguem, às vezes, entender e transcender, e ir para o lugar de Deus, empatia, vai para o lugar de Deus. Deus pegou o filho dele e matou antes do pecado acontecer. Ninguém pega Deus desprevenido. Ele falou, filho, deixa eu matar logo você para resolver o problema que eu sei que vai acontecer. Então, ele já fez toda a aliança na eternidade. Só que para o homem ela está sendo contada como foi. Mas quando materializa-se, quando há a junção entre céu e terra, em que momento? No princípio. No princípio, eu estou contando para vocês o quando eu estou juntando o céu com a terra. Entende o que eu estou falando? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, essa palavra no princípio é Deus falando assim, eu estou juntando o céu com a terra. Por isso a oração do Pai Nosso é assim, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Porque o Éden foi embora, que era a junção do céu com a terra. Então tudo que se conta no antigo tem que aparecer no novo. Então o antigo é o novo oculto. E o novo é o antigo revelado. Então essa história ela é contada de trás para frente. Ah, menino sabido. Eu gosto de menino sabido. Isaías 46:10. Eu vos tenho anunciado o fim desde o início. Isso aí é top. Eu vos tenho anunciado o fim desde o início. Por quê? Para que vocês entendam que eu já sei o fim e eu já sei o início. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sei tudo o que vai acontecer. Vocês estão presos nisso que vocês chamam Cronos. E eu estou livre naquilo que vocês chamam de Kairos.
Eu estou livre. Então eu transito nessa coisa que a gente chama de tempo, Deus transita sem limitações. Eu posso enlouquecer vocês hoje? Vocês me permitem? Guarda aí para o final Judas. 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 O livro de Se tiver Judas. um, se tiver uma brecha, pastor, fala do véu. Esse negócio me deixa doido. Tá. Então, o véu a gente fala já. Tá. Me cobra o véu, mas me cobra o Judas, que Judas é mais. É mais louco do que tudo. É o troço mais maluco que existe no planeta Terra. Mas vamos lá. Então ele diz que as tábuas da aliança também estavam na arca. O que que tinha em cima da arca? Os querubins, né? Os querubins, não. Seja mais preciso. Não fala assim, não. Seja preciso. Descreve como Bezalel. Bezalel desenhou, cara. Deus falou como. Moisés falou para ele: olha, você está recebendo o dom da inteligência, da sabedoria para poder fazer o desenho perfeito como Deus designou que fosse. Agora pensa. Como era? Primeiro tinha uma tampa. Fala assim, tampa. Tampa. Tinha uma tampa. É uma arca. Tem uma tampa. Nessa tampa, tinham 2 querubins dobrados. Por que dobrados? Rápido. Porque não podia olhar para o... Isso, filha. 2 querubins com as asas abertas e elas se entrecostavam. Era uma medida aproximadamente de 2,50 m. E o rosto voltado para a arca. Boa, Dandanzinha. Isso aí. Por quê? Agora o porquê. Reverenciando a quem? A glória. A Deus. Os anjos e os... Como é que é? Os anjos e os... Não. Os anciãos se prostram ante o trono. Já você canta ela. Então, eles já se dobravam. Sabe por quê? Para não olhar a Deus. Então, por que tinha um incenso? Rápido. Esconder quem? A fumaça escondia. A fumaça me esconde, só teus Só os teus olhos olhos me me veem. Então, o que o cara estava cantando? Então, o que ele estava cantando? Eu sou tão impuro que se eu aparecer para você fora da fumaça, eu morro. Eu tenho que estar escondido na fumaça. É a fumaça que me esconde dos seus olhos. Olha a representatividade disso. Eu sou impuro. Eu só estou aqui diante do Senhor porque o Senhor disse que eu sou o sumo sacerdote e eu vim trazer das pessoas para o Senhor o que eles estão dizendo e os pecados deles. Por isso eu já me fiz o meu sacrifício e estou trazendo o sacrifício aqui do povo. Ah, tá bom. Olha, eles fizeram isso. Ele contava todos os pecados do povo. Aí ele amarrava na cintura uma corda. E aqui tinha um sino. Se o sino badalasse, é porque ele botou a cabeça entre os 2 querubins e ele estava em pecado. Então ele morria incinerado. Então entrar no Santo dos Santos era uma vez por ano e uma única pessoa só podia. Então eles pegaram essa figura e transformaram na figura do Papa. E Papa significa o nome reduzido de papai. Papa é papai. Então só ele pode ter acesso a Deus, mais ninguém. Por isso, Pedro é chamado o primeiro Papa da Igreja Católica, quando é um grande equívoco, porque Jesus disse sobre a declaração que você acabou de fazer em Mateus 16, que eu sou o Cristo, Filho do Deus verdadeiro, sobre esta rocha que você acabou de dizer. O que eu sou? O Cristo, o Filho do Deus verdadeiro, sobre esta rocha. Edifica a minha igreja. Aí o que o católico entendeu?
sobre Pedro, que é rocha. Porque o nome de Pedro é Petros, rocha. Mas a tradução correta é pedregulho, pedra pequena, não pedra como a rocha o é. E aí, você colocar a igreja sobre Pedro, ele não sustenta a igreja. A igreja está sustentada sobre o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a maior confissão bíblica que existe. A rocha principal da esquina. A rocha que não foi cortada por mãos humanas. Foi cortada por mão de quem? Não foi cortada por mãos humanas. Continua? Rápido. De Deus, tá falando para dentro, tá com medo? Foi Deus que matou o filho, cara. Foi Deus que enfiou a lança no filho. Vocês me entendem, pelo amor de Deus? Quando o sumo sacerdote fazia isso, quando o sumo sacerdote matava um bicho, era a representatividade do que Deus faria com o seu filho. Ninguém pode matar Deus. Ninguém pode matar o Cordeiro Santo. Ninguém pode matar o Verbo. Ninguém pode matar aquele que nunca pecou. Não tinha como ele morrer. Se não fosse um santo matando um santo. E aí Deus cria a estratégia. Eu sou santo e ele é santo. Mas ele vai sugar o pecado do mundo. Agora ele está suscetível à morte. Ele quem? Ele quem? Rápido. Jesus. Jesus. E o Verbo? O Verbo continua vivo, né? Por que você tem medo de falar? Pelo amor de Deus, fala, abre essa boca. Fala com convicção, erra com convicção, gente. Exato. O Verbo não pode morrer. No princípio, João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era? Deus. Deus morre? Não. Então quem morreu? Cristo, homem. Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5, entre Deus e os homens existe um só mediador? Entre Deus e os homens existe um só mediador, Cristo Jesus, homem. Quem morreu? Para ninguém ter dúvida. Cristo, homem. Homem. Então fala, Cristo Jesus, homem. Porque Cristo é ungido. Ungido. Ungido significa dizer o quê? A propósito. Ungido, Cristo, vem do grego, que no original do hebraico é Messiá. Yeshua, Hamashia. Então um é grego e o outro é hebraico. No Novo Testamento está Cristo, não está Hamashia. Tá dando para entender ou tá louco demais? Sim. Corre. Jesus. Sua imagem está um pouco embaçada aí, pastor. A minha? É. É porque tá escuro? Não, tá embaçado. Sério? Tá, mas vamos aqui um pouco. Então quem morreu foi Jesus. O corpo dele foi estragado? A gente já falou sobre isso. Sim ou não? Sim. O corpo dele estragou? O corpo dele estragou? Hã? O corpo dele estragou? Não viu corrupção. Ah, não. Estava ungido. Então não estragou. Espera aí só um pouquinho. Nada. Vê se melhorou. Melhorou? Tá. Então, por que não estragou o corpo dele igual estragou o corpo de Lázaro? Tudo tem que ser entendido. Tá travando para você, Taninha? Para Dani também. Agora tá normal. Não, mas para Dani não tá.
Está dando para entender, mas está muito louco. É louco mesmo, o negócio não é para gente normal, não, Regina. Vê se está travando para as meninas, Tânia e Dani, porque isso é tão importante de entender. Dá um Melhorou, oi. graças a Deus. Não, então tá. Melhorou. Falta só a Tânia dizer. Mas voltando. Aí lá no Salmo 16, é Salmo 16, verso 10, vai dizer que o corpo dele estava embalsamado, não podia sofrer corrupção. Por isso eu já expliquei que a mulher que quebrou o frasco de alabastro e jogou sobre ele estava embalsamando, preparando o corpo dele para a morte. Ali era uma espécie de analogia com o embalsamamento que fazia com as múmias. Por quê? Porque ele iria voltar para o próprio corpo. Então, por que, que o espiritismo cai por terra para a gente? Porque não é O que, que reencarnação, é é? ressurreição. Não, mas é reencarnação. Eu voltei para o meu corpo, reencarnei. Mas eu encarnei em mim mesmo, no meu próprio corpo. Lázaro morreu e reencarnou em si mesmo. Não era outro espírito no corpo de Lázaro. Por que que em Judas vai dizer que Miguel contendia contra o corpo, contra o diabo pelo corpo de Moisés? Porque ele estava dizendo que outro poderia incorporar aquele corpo. E aí você imagina Moisés morto e agora vivendo no tempo das pessoas? Aí ele botou Miguel, que é o anjo guerreiro, pedreira, pau de dar e maluco, para contender, lutar contra o diabo pelo corpo de Moisés. Aí o que, que ele fez, Miguel? E porque foi o único caso na Peraí, Bíblia, pastor. antes o Senhor te repreenda. Por quê? Porque a patente espiritual era a mesma. Os dois são querubins. Então, eles se respeitam nesse sentido. Antes o Senhor te repreenda. Então, o corpo de Moisés jamais foi encontrado. Porque foi o único O único. personagem da Bíblia que teve o corpo escondido. Você tem ideia? Eu não sei se o corpo foi escondido ou não foi achado. Judas 1,9, exatamente, Silvinha. Mas eu quero voltar aí no verso 14 já já. Então, essa luta foi para que não houvesse um outro tipo de incorporação. Entenda que o diabo ele age de forma ilegal. Então, ele possui as pessoas, mesmo não podendo. Ele precisa de um corpo. Você entende que ele precisa de um corpo para ele agir? Agora, escuta isso, povo de Deus. Uma diferença que as pessoas não sabem e não entendem. Cristão em pecado ou não em pecado, eles não podem ser possuídos pelo diabo. Porque ainda que ele tenha pecado, ele tem o Espírito Santo. E não pode misturar óleo e água, luz e trevas. Então, o que pode acontecer para alguém que está em pecado? Uma influência muito grande a ponto do cara obedecer à voz. Então, é distinguível O que aconteceu com Pedro, né? influência de possessão. Não, vou dar um exemplo agora. Judas Iscariotes. A Bíblia diz que quando ele comeu do bocado de Jesus, que ele meteu a mão para comer do bocado, ele não come. Ele não estava em comum união. E ali, a partir daquele momento, ele foi possuído por Satanás. Então, ele nunca teve o Espírito Santo. Ele nunca chamou Jesus de Senhor, só chamou Jesus de mestre.
Senhor é dono. Então, aí, Ensina. o caso de Pedro foi influência, né? Não Influência foi maligna. Pô, ele ficou doido. Cara, ele tava doido, ele tava pescando pelado, amigo. O cara pirou do cabeção. Ele não aguentou, cara, trair Jesus como ele traiu. Então, influência e possessão são coisas distintas. Crente que diz que foi possuído pelo diabo não entende de Bíblia. Quem é mais forte? O Espírito Santo ou Satanás? Quem dissipa quem? A luz ou as trevas? Não tem jeito de cristão ser possesso. Tem jeito de cristão ser influenciado. Aí a Bíblia vai dizer lá em Pedro, nas cartas de Pedro, depois vocês leem, vai falar sobre a mente cauterizada. Mente cauterizada é aquela que já não ouve, como nós estamos conversando aqui, bem claramente, a voz do Espírito. Ele ouve como um sussurro, ou como qualquer coisa, menos como se fosse o Espírito. Essa mente cauterizada é que faz com que o cara perpetue naquele pecado. Cauterização da mente. Deu para entender? Sim. Então, quando Jesus voltou para o corpo dele, ele reencarnou nele. O que o Espiritismo diz é que os espíritos, vejam isso, gente, pode um corpo ocupar 2 lugares ao mesmo tempo? Um espírito entrar no seu corpo onde tem um espírito? Não. Não pode. Então, se no teu corpo tem o Espírito Santo, não tem como outro espírito vencer o Espírito Santo. Para ele entrar, ele teria que tirar o Espírito Santo para ele poder entrar. E ele não tem esse poder. Não, para. Nem conversa, nem fala essa frase. Ele não tem poder para nada. O poder que o diabo tem é o poder que você dá para ele, amigo. Como disse Lutero, que ele é um cão amarrado na coleira. E você entra no raio de ação dele, porque a coleira tem um eixo, tem um raio. Quando você entra, ele te morde. Só isso. Mas deixa eu continuar esse texto aqui rapidinho. E sobre essa tampa que chama... Como é o nome da tampa que está na arca? O endemoniado de Gadareno foi possesso porque o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas, porque Jesus ainda não havia morrido. É isso? Exato. Ele foi possuído. O Espírito Santo ainda não havia sido liberado sobre as pessoas. Se você for em João 7, verso 37, 38, 39, você vai ouvir assim: até que Jesus fosse glorificado, o Espírito não havia sido liberado. Então Jesus vai ser glorificado lá em Atos 1 ou em Lucas 24, quando ele já ressurreto está e sobe. Então é a mesma continuidade. Lucas é o mesmo que escreve Atos. Então ele está contando o fato rapidamente em Lucas 24, mas em Atos 1 ele está descrevendo o fato. É exatamente isso. O Espírito Santo ele não tem como perder para o inimigo. Então o Gadareno ele estava possesso por uma legião, porque dentro dele não tinha o Espírito Santo. Não tem como. Perdeu o Playboy. Agora, para mim e para você, temos influência. Fala. Propiciatório? A tampa? Tampa do propiciatório. O que significa isso? Já que você falou. Ah, pastor, é isso. Pensa no nome. Propiciar. Eu me aproprio daquilo que não é meu, é dele. Eu tomo para mim o que não é meu, é dele. E ele toma de mim o que é meu. Traduz. Isso. Eu tomo dele a justiça e ele pega de mim o pecado. Propiciar. Me apropriar. Pastor, que história é essa, hein? Não tem história igual a essa, não.
Não cabe na mente humana. Augusto Cury, Não ele tem. era pior ateu que eu. E ele disse que ele foi estudar a mente de Jesus e se converteu, porque não tem uma mente como essa e que não pudesse, obviamente, que uma mente como a de Jesus, que não pode ser criada por um homem. Não foi uma história inventada. É uma mente que excede o entendimento. É um amor que excede o entendimento, é uma paz que excede o entendimento, é uma história que excede o entendimento, a graça excede o entendimento. Tudo que vem de Jesus é um escândalo para os que não creem. Voltando para o texto. Então, a tampa do propiciatório cobria ali. Então, olha, a tampa do propiciatório. Aí, uma vez, eu estava muito doido em Deus, aí eu falei, Deus, tudo, depois fale para a gente como foi a sua... falo. Eu estava falando para Deus, eu falei assim, Deus, tudo Jesus cumpriu, né? Tudo. Ele é tudo. Eu falei, aí eu fiquei doido. Eu fiquei pensando. Eu falei, se Jesus cumpriu tudo, o sangue dele tem que ter caído em cima do propiciatório. Mas ele não existia. Como é que então caiu o sangue sobre o propiciatório? A arca foi tirada de Jerusalém quando ela foi invadida. Então dizem que levaram a arca e a esconderam. Aí tem um único cara, que é um pesquisador, um arqueólogo, que ele descobriu, o cachorro dele entrou num buraco e ele descobriu um lugar debaixo do átrio do templo, um buraco. Então eu entendi, e ele pôde explicar por meio de tudo isso que ele aprendeu ali, que debaixo do átrio do templo era como se fosse um labirinto. Tem essas fotos na internet. Depois vocês veem para vocês passarem mal, para eu não contar o resto, que o cara botou aquele sangue que ele encontrou no microscópio, o sangue está vivo até hoje. Mas deixa isso para lá, porque senão vai virar já uma... Vocês vão falar, o pastor enlouqueceu de vez. Aí, lá de baixo é como um labirinto, aí eu entendi. Então, as pedras que fizeram o templo via de baixo. Porque imagina, pedras e pedras, toneladas e toneladas. A maior dessas pedras, onde ela fica na parte mais profunda do templo, eu estive lá. As mulheres judias, elas descem para lá, põem a mão nessa pedra de 5,2 toneladas e oram dia após dia, ininterruptamente, todos os dias elas estão lá, segurando, tocando e orando. Por quê? Porque essa é a pedra mais próxima do Santo dos Santos. E eu tive lá. Então essas pedras subiam como se fosse um alçapão e levado ali para cima. E ia montando. E não traziam de lugares tão distantes, porque seria, logisticamente falando, impossível. Aí o cachorro vai e entra num buraco desse. Aí esse cara, doido de pedra, ele morreu de câncer. Esse arqueólogo vai e entra no buraco e se encontra com uma caixa de cimento e dentro diz ele que estava a arca. E quando ele olhou para a arca, porque a borda da arca ela era feita de desenhos de romã, por isso que tem essa tradição de usar o romã. E o romã significava vida, como significava também Israel, todas essas frutas, figueira, videira, oliveira, tamareira, significa Israel. E ele pegou uma dessas romãs, que era feita de marfim, e tirou daquele lugar. Quando ele olhou para o lado, tinha 4 anjos. E os anjos permitiram que ele olhasse, mas não toque. E quando ele olhou para a tampa do propiciatório, tinha uma gota de sangue. Sabe onde estava essa gota de sangue? Sabe onde estava esse propiciatório? Debaixo do Monte da Caveira. Então, quando o monte estremeceu, quando Jesus morreu, rachou a rocha, como diz o texto, o sangue escorreu
e caiu em cima da tampa do propiciatório. Se vocês lerem isso, eu não posso contar essas coisas para vocês, porque parece que eu estou criando uma teologia. E a minha intenção não é criar uma teologia. É algo que eu sempre tive em mente, que tinha que ter sido cumprido tudo. E como o templo foi roubado pelos filisteus, então eles esconderam a arca e os utensílios que eles puderam carregar. E onde eles haveriam de colocar tudo isso? No buraco, que são esses, como é que eu falei? Labirintos. E esse cara entrou. Só que antes dele entrar, ele tinha um capataz que era árabe, então o cara não era cristão. O cara entrou no buraco porque ele era mais velho, ele já era um senhor de idade, californiano, Ronald, o nome dele. E aí o cara entra. E esse cara saiu correndo e nunca mais ele se encontrou com esse árabe. Porque quando o árabe entrou, ele deve ter visto os anjos e bateu em retirada, vazado, vazado, vazado. E aí diz a história, com fotos, que ele pegou um pouco desse sangue e levou para o laboratório. E o sangue coagulado tinha vida. Sabe o que eu entendi? Que ainda que tudo isso fosse uma grande mentira, ou fosse uma invenção desse arqueólogo, eu creio que o sangue dele está vivo. Porque a vida está no sangue. O sangue dele pode coagular, mas não morre. O sangue dele pode sofrer todo o processo de coagulação natural de um ser humano, mas o sangue dele não morre. Sabe qual é o significado disso, Dandan? Por isso que as pessoas se convertem. Porque o sangue dele é vivo e eficaz para sempre. Que é o texto que eu quero ler com vocês, que vocês não deixaram. É muito doido. Esteja livre. Eu vou ler já já. Ai, é porque vocês não sabem como eu fico quando eu conto essas Falta coisas para 6 minutos, vocês. pastor. O que está acontecendo com esse tempo? O tempo está O relativo. tempo hoje. Mas a gente vai derrubar e volta. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, que é o véu, que é aí que você vai querer que eu fale, o sumo sacerdote, ele entra sozinho. Até o primeiro, os levitas que eram responsáveis pelo serviço do templo, até o primeiro, que era onde ficava a mesa dos pães, o incensário, e fora, no átrio do tabernáculo, ficava a bacia d'água. Falta 1,58. Deixa eu derrubar que eu volto. Se vocês não voltar, eu vou ficar com raiva para sempre.